Olá pessoal, muito obrigada aqui pela companhia de vocês, que estão ao vivo, os que vão assistir posteriormente, mais uma live aí de quinta-feira pra gente. E o tema da live de hoje é sobre aprendizagem. Se você ficar comigo até o final da live, você vai entender o que é ou como que o cérebro da gente aprende. Esse que é o tema da live de hoje, é sobre aprendizagem. Então vocês vão entender mais, se ficar até o final, como o cérebro aprende. E há muitas pessoas que demandam, que relatam dificuldade de aprendizagem. Vê se vocês se identificam com alguma dessa situação ou com alguma dessas frases. Tem muitas pessoas que compram curso online, inclusive na expectativa de só na hora de passar o cartão, acha que aquilo já vai ser quase que instantâneo a aprendizagem. O professor pode ser maravilhoso, você compra na emoção o curso e muitas vezes assiste às aulas e passa um tempo, você tem aquela sensação de que, nossa, o curso foi legal, mas se alguém te pergunta, fala mais sobre as aulas, você não consegue falar muito sobre as aulas, parece que você não aprendeu de fato. Tem pessoas que começam a assistir a um vídeo no YouTube, sobre algum assunto, e não é raro voltar no vídeo umas 5 vezes. Por quê? Porque não pegou, parece que não prestou atenção ou estava difícil demais. Volta no vídeo inúmeras vezes para entender. Ou então às vezes você começa a ler um capítulo de um livro, quando vê já está lendo automático, e você fala, meu Deus, deixa eu voltar. Aí volta lá no título de novo. Por quê? Porque não aprendeu, não entendeu, Tem muitas pessoas que relatam esse tipo de dificuldade. Quando não relatam ou verbalizam frases do tipo, isso não é pra mim, eu não consigo aprender, eu tenho muita dificuldade, acho que eu tenho sérios problemas mentais, cerebrais, Lívia, eu não dou conta de aprender, isso não é pra mim não, menina, eu sou fraca, tá? Tem gente que pensa, eu sou burro, não, eu sou burro, desde criança o pessoal fala, eu sou mesmo, já encarei, sou ótimo pra trabalhar, conta comigo aí, viu? Mão na obra, tá? Mas eu sou burro, pra isso aí eu sou burro, não existe. Tá? Isso tudo são traumas que a gente traz, talvez de um método de ensino que aconteceu tempos atrás na nossa vida, que realmente não foi motivador, que muitas vezes foi punitivo, trazendo pra gente essa sensação de que estudar não é pra você, não é pra mim, mas isso é mentira. Então, se você se identifica com alguma dessas situações que eu acabei de falar, ou com alguma dessas frases, fique nessa live. Fique nessa live que você vai entender como que o cérebro aprende e vai ver que você tem total capacidade, que é uma questão às vezes que você está pecando no método, no jeito de estudar, na forma como você encara e dá valor ao aprendizado, sabe? Muitas vezes o erro está aí. E se você não se identifica, você, fala, eu não tenho problema com a aprendizagem, Lívia, eu nunca me senti burra, eu sempre soube das minhas capacidades. Se você é uma pessoa que não se identificou com as frases que eu acabei de falar, que ótimo! Mas mesmo assim, eu te convido a permanecer nessa live, porque aqui pode aparecer para você alguma novidade, E pode então otimizar o seu processo de aprendizagem. Então, de novo, se você fica aqui comigo na live de hoje, o tema é exatamente sobre como o cérebro aprende. Eu vou falar de processo de aprendizagem e recomendações práticas para melhorar a sua estratégia aí de aprendizagem, tá? Se você pensou aí, Lívia, mas eu não sou estudante, então essa live de hoje sua é só para estudante, Eu fico muito triste de te ouvir assim, porque independente se você é um empresário, tá? Se você já deixou a faculdade há muito tempo ou não, todos nós temos que ser estudantes. Significa que você já está atrasado no conceito de lifelong learning. Todos nós vamos ser learners daqui para frente. A pessoa que não é um aprendiz, a pessoa que acha que já formou e não tem que aprender mais, a pessoa que acha que já estudou e não tem que estudar mais, ela já está atrasada. Então nós estamos numa era de conhecimento constante. A ciência é dinâmica. O mundo muda e a gente precisa estar sempre atualizando, tá? Então essa live é sim para você, independente da sua idade, independente se você é estudante formalmente na universidade ou não. Todos nós devemos aprender melhor e cada vez mais, tá? Por que eu escolhi esse tema para essa quinta-feira? Porque ele é importantíssimo, tá? Porque nós somos pessoas raras ou nós somos pessoas mais comuns, dependendo do grau de importância que a gente dá à aprendizagem.
dependendo da forma como eu aprendo e sou mais eficiente ou não. E quanto mais raro eu sou, em geral, mais valorizado pelo mercado de trabalho. Então, nós deveríamos buscar a raridade, né? E como é que eu trabalho isso, Lívia? Como que eu posso ser uma pessoa mais interessante? Como é que você pode despertar mais desejo? Desejo das pessoas e desejo do mercado de trabalho, né? É muito interessante que as pessoas desejem você numa equipe, por exemplo. Como é que a gente pode desenvolver isso em nós? Melhorando o processo de aprendizagem, porque só aprendendo bem, com profundidade, é que a gente gera resultados. Só aprendendo de maneira inteligente é que a gente trabalha os nossos capitais. Que capitais? Capital intelectual, capital financeiro, capital social, capital erótico, né? Esse capital erótico está relacionado, inclusive, com o charme, com a imagem, né? Com o autocuidado, com a estética. Tudo isso, se você trabalha um pouquinho de cada um desses capitais, um pouquinho por vez, um pouquinho por dia, é subir a barra a cada dia. Se você vai trabalhando um pouquinho, ao longo de um tempo, você se torna uma pessoa mais interessante. E para você ser mais interessante, despertar desejos no mercado de trabalho e desejo de outras pessoas, né? Você tem que ser no mínimo interessado. Então fiquem aqui, né? Porque esse tema, ele é extremamente importante. Se eu tivesse que escolher um tema, seria esse. Porque é a partir desse que todos os outros fazem sentido. Só faz sentido você comprar cursos, assistir a outras lives, ler livros, conversar com pessoas. Só faz sentido se você consegue aprender. E é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Sobre a importância desse processo de aprendizagem que te gera resultados. Para finalizar, o porquê que é tão importante, aprendizado orienta o nosso pensamento e o nosso comportamento. Lembra da nossa live de quinta-feira passada, que eu falei sobre habilidades comportamentais, as soft skills? Pois é, a gente só desenvolve aquelas habilidades se eu tenho primeiro uma capacidade de aprendizagem. Então o aprendizado, ele antecede o comportamento. Por isso que é tão importante, tá? E aí, gente, o que é de fato a aprendizagem? A aprendizagem, tá? Em conceitos neurocientíficos, é um processo cerebral de entrada de uma informação para sua mente, tá? Então, quando você entra em contato com uma nova informação, com um novo som, com um vocábulo, você está num processo de aprendizagem. Então, traduzindo isso em termos científicos, é a entrada, é a aquisição de informações, de dados selecionados para os nossos centros de armazenamento cerebral, tá? Agora, vamos traduzir isso em termos mais leigos? Vamos falar isso de uma maneira mais simples? O que é aprender? É quando você entra em contato, vai tateando uma nova informação, seja um som novo, um livro novo, uma live, um conceito, tá? Você vai ouvindo pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, e vai criando significado. Quando você cria significado daquilo que você está entrando em contato, você está aprendendo. Então, vamos dar um exemplo. Se eu ler para vocês agora, pegar esse caderno aqui e ler para vocês um texto em alemão ou russo, tá? E você aí que está me ouvindo, Camila, Yasmin, Ideia, você que está me ouvindo aí, você não sabe alemão e não sabe russo, tá? Você vai ficar prestando atenção em mim. Ao final do meu texto, você vai ter ouvido, mas não vai ter entendido nada. Então você não vai aprender sobre o meu texto. Você não vai tirar lição alguma sobre o meu texto. Você não vai ter aprendido russo ou alemão. Ainda que eu repetisse 100 vezes. Eu posso repetir esse texto centenas, dezenas ou centenas de vezes, que você vai continuar sem aprender sobre o texto que eu acabei de ler. Sabe por quê? Porque você só fez aqui a aquisição de som, não criou o significado. Agora, é diferente se, de novo, eu ler dezenas de vezes ou centenas de vezes o mesmo texto em alemão ou russo para você, só que agora eu me preocupo em traduzir, talvez em mímica, eu vou tentar fazer com que você crie o significado desse conjunto de sons que eu acabei de emitir na minha boca, que é do texto em alemão. Se eu consigo passar isso para você e você começa a ver o significado de cada som, pode ser que com o tempo você vai aprender sobre esse texto em alemão ou russo.
pode ser que você aprenda alemão ou russo. Sabe por quê? Porque foi exatamente assim que você aprendeu português. É assim que a gente aprende, entende? É criando significado, é observando profundamente os fenômenos, os eventos e os sons, é repetindo o processo que a gente aprende, tá? Então você precisa criar significado para de fato aprender. Talvez aí já comece o primeiro impasse, o primeiro problema da maior parte das pessoas que relatam dificuldade de aprendizagem. O primeiro pode ser não dar o real significado daquele contexto. Lê por ler, vai empurrando com a barriga, vai fazendo no automático. Então chegou a hora nessa live, né? A gente também vai fazer hoje uma live breve, como semana passada, tá? Eu pretendo fazer a cada quinta-feira, trazer um tema importante e não ficar exaurindo o tema, tá? Esse é o objetivo. Então agora a gente já está caminhando para metade para o final da live. Eu vou trazer agora as objeções. Por que será que nós temos tanta dificuldade em geral de aprender, tá? Existem algumas razões pelas quais nós apresentamos tamanha dificuldade. Uma delas é, primeiro, não dar a importância àquele contexto, àquela informação. A gente não sabe nem por que a gente está estudando aquilo. E eu vou falar mais disso daqui a pouco. O segundo é a conversa, é a distração na hora da aquisição da informação. Por exemplo, era muito comum quando a gente estava no colégio, lembra? Quando a gente era adolescente, era muito comum a gente conversar. Então o professor ele começava a explicar uma matéria e a gente começava a conversar com as pessoas ao lado. É impossível, com o seu cérebro distraído, conversando com alguém, aprender de fato uma nova informação, tá? Então isso é um problema também geral. Hoje as pessoas abrem, vai lá, presta atenção, as pessoas compram curso online, que eu sou fã, eu adoro, eu sou consumidora, eu sou professora de curso online, mas eu também consumo curso online, eu amo, mas eu sei fazer um curso online, tá? Eu sei ser estudante de online e sei ser professora de online também, modéstia à parte, né? Mas assim, as pessoas geralmente abrem a aba do curso, coloca play e muitas vezes vai responder um WhatsApp ou responder um e-mail e ao mesmo tempo olha se o filho não vai cair do sofá. Esse tanto de interrupção, vocês vão interrompendo o foco, isso enfraquece o processo mnemônico. É isso que faz com que você fale assim, eu adorei o curso da Lívia, mas se alguém me pedir para eu explicar o curso dela, eu não sei explicar. Então, no final das contas, você não aprendeu o meu curso, você não aprendeu o assunto. Você aprende quando você cria significado e retém aquela informação. E o grande problema das pessoas começa aqui, na distração. A falta de foco. E o que antecede a falta de foco? É primeiro saber a importância daquele conhecimento na sua vida. As pessoas não sabem para que aquilo vai transformar, não sabem muito bem por que está fazendo aquele curso. Aí distrai mesmo, sabe? Bom, então a gente falou de distração, né? Conversas. Um outro problema é que a gente aprendeu às vezes lá na base que a gente estuda para tirar nota. Para ter boas notas, a gente estuda para a prova, né? Tá aí de novo a real motivação do estudo, as pessoas se perdem um pouco nisso. Então você está fazendo um curso de marketing, de liderança, de soft skills, de inteligência emocional. Você fez lá meu curso de foco, né? Como não procrastinar e ter foco para estudar melhor, para ser uma pessoa mais interessante, para disputar melhores vagas de emprego, ter mais ascensão social, maior salário, mais liberdade. Né? Você está no meio daquele estudo, você tem que entender a importância que aquele conhecimento ele pode tirar do ponto A para o ponto B. Não é para você passar na prova ou para você pegar um certificado e colocar no quadro. Isso não te transforma. E aí, gente, eu vou contar uma história para vocês, breve, tá? Na época da faculdade, eu sei que a Flavinha tá aqui. Flávia Greco estava aí. Flavinha, você tá aí ainda? Flavinha estudou comigo na PUC. Hoje a Flávia mora na Suíça, né, Flavinha? E a Flavinha sabe muito bem disso, né? Naturalmente, não foi com arrogância, eu vou falar isso com toda humildade. Naturalmente, na universidade, eu fui tendo destaque acadêmico em relação aos semestres, tá? Destaque geral na PUC, fui ganhando alguns prêmios, inclusive isso aconteceu de maneira natural, mas acontecia por uma consequência que eu considero hoje muito importante. Naquela época, eu já sabia a importância do meu estudo.
Eu não estudava para a prova, eu me preocupava com a nota, mas a cada capítulo que eu pegava, gente, presta atenção nisso. Presta atenção nessa live. A cada capítulo que eu pegava, eu abria o livro, primeiro com um sorriso no rosto, feliz pela oportunidade de estudar. Porque eu sabia que a condição de milhares de brasileiros era muito pior do que a minha. Que tinha pessoas sonhando em estar ali no meu lugar. E eu estava, como eu sonhei um dia. E aí eu abri aquele capítulo e eu pensava, como que esse capítulo vai fazer eu voltar para o meu lar, para os meus pais e melhorar a condição de vida deles? Como que esse capítulo vai fazer com que eu seja uma pessoa mais admirável pelos meus professores, meus colegas, meu namorado? Era isso que eu pensava na época, pelos pacientes. Eu pensava, cada vez que eu abria um capítulo de um livro, eu pensava, como que esse capítulo vai me ajudar a curar um paciente ou melhorar a qualidade de vida dele? Ainda que o capítulo fosse sobre células de pâncreas, mesmo na área básica. Vocês estão entendendo? A real motivação, você está sinalizando para o seu cérebro que aquele capítulo ele é muito importante. Você entende? E presta atenção no que eu estou falando. Uma live dessa, como eu estou fazendo aqui, vocês podem até achar meio maluca. A Lívia é meio maluca, gente, ela é muito espontânea. É muito mais proveitoso do que se eu pegasse gráficos e gráficos de estudo científico para mostrar para vocês sobre memória, sobre a inteligência de um japonês comparado com um argentino. Presta atenção, vamos para o termo prático. De tempos mais tarde é que eu fui estudar esses métodos, mas eu já tinha isso intuitivamente e funciona. Então eu sabia que mesmo com o capítulo de células de pâncreas, que é uma área muito básica, eu encarava aquelas células de pâncreas como algo que poderia mudar a vida do meu paciente. Então, esse é um outro problema que muitos de nós temos, tá? Estudar para ter um certificado, estudar para a prova e para a nota, não vai garantir um aprendizado bom. Porque se você estuda pensando que aquilo vai mudar a sua vida, se você estuda ou aprende qualquer habilidade na sua empresa, tá? Pensando que aquilo vai mudar ou transformar o seu negócio, você aprende muito mais. Presta atenção nisso. Por fim, uma das objeções, outra objeção que nós temos, e aqui eu vou falar muito para os brasileiros, é a falta de leitura, é a falta de repertório. Nós sabemos, através de várias pesquisas de comparação, né, que o povo brasileiro é um povo que, em geral, lê muito pouco. Então, a gente tem essa cultura de assistir mais televisão do que ler livros. Existe uma fala do professor Pierre, não sei se vocês conhecem, né, o polêmico professor Pierre, falecido, infelizmente. O professor Pierre, ele falava o seguinte, isso em 2003, ele falava, vamos pegar um país vizinho aqui pra gente não falar dos Estados Unidos, né, pra gente não falar quem tá muito lá em cima, tá muito avançado, pega a Argentina, nossos vizinhos. Só em Buenos Aires, nós temos, lá tinha, né, em 2003, mais livrarias do que o Brasil inteiro. O estudante argentino lê, e o estudante brasileiro, sabe o que ele respondia? Vê Malhação. Essa fala do Pierre é muito polêmica, né? Então ele falou que o estudante brasileiro ele vê Malhação, o estudante argentino ele lê. E aí, gente, essa crítica, essa fala do professor Pierre, realmente ela é muito polêmica, né? Falando de Malhação, enfim, mas de fato é marcante. Em geral, somos um povo que damos mais engajamento, mais ibope para novelas, para sites de fofoca. Estamos preocupados, muito mais preocupados na razão pela qual o cantor sertanejo se separou ou divorciou, por que aquele cantor fez uma tatuagem aqui embaixo do olho ou em cima, do que, por exemplo, né, damos ibope ou importância para autores que são de fato muito interessantes, importantes na nossa história. Machado de Assis, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector. Tem adolescente. É muito gostoso você chegar perto de uma família que estimula os seus filhos desde cedo a leitura. Você vê às vezes adolescente de 13 anos lendo Dante, né? A Divina Comédia, você fala, caramba, lendo Schopenhauer, você fala, gente, o que é isso? E eu falo isso, pessoal, porque eu me despertei muito tarde. Quando eu falo tarde, é porque eu adoraria que tivesse sido cedo, mas nunca é tarde. Então somos um povo que lê pouco. E se a gente tem pouca leitura, geralmente nós temos pouco repertório, pouco vocabulário e pouco domínio de linguagem. E agora eu vou finalizar essa minha fala. A nossa capacidade de expandir a nossa consciência, de expandir as nossas ideias e ser pessoas mais amplas, depende do nosso domínio de linguagem.
Vocês estão entendendo? É proporcionalmente, é proporcional, diretamente proporcional. Então, quanto mais repertório, mais domínio de linguagem, mais capacidade eu tenho de expandir a minha consciência, de ser quem eu sou, de ser maior, de ser amplo. E precisamos, então, retomar esse valor da leitura, tá? Mas é uma leitura com significado. Então, agora, para finalizar essa live, vamos para os termos mais práticos. E aí, Lívia? Eu entendi, a gente está numa era de lifelong learning, a gente precisa aprender sempre. Me dá ferramentas. Como é que eu posso então mudar isso? Porque eu sou dessas pessoas que você acabou de falar. Eu tenho dificuldade. Eu vejo cursos várias vezes, não aprendo muito não. Não aprendo não. Retenção é pouca. Então, peraí. O primeiro ponto que você vai colocar aí, escreva, tá? Pega papel e caneta. Se você não tem aí, depois você vai assistir esse pedacinho da live de novo. O primeiro ponto é: sinalize para o seu cérebro aquilo que é mais importante da sua leitura, ou do vídeo, do curso que você está fazendo, ou da conversa que você está ouvindo. Como assim? Vamos dar um exemplo prático? Vamos lá, finge que você está acabando de ler um livro sobre marketing, tá? Você comprou, você está todo empolgado. E aí, não é o livro todo que é importante. Nós temos gradação de importância. Quando você se deparar com uma frase que de fato tem valor, por exemplo, você está lendo lá uma frase: pessoas geralmente se identificam mais com pessoas do que com empresas. Na hora que você enxerga valor numa frase dessa, você não pode continuar seu texto. Você tem que parar. Você tem que parar. Você tem que parar e sinalizar para o seu cérebro. Você tem que fazer algum sinal, tá? Físico e mental para o seu cérebro entender que ali existe um ouro. Você vai parar e falar: peraí, bate no livro. Tá? Vocês vão me achar meio doida nessa live, não tem problema. Bate, sinaliza para o seu cérebro, facilita, sabe por quê? Porque o cérebro, ele não dá conta de captar tudo. E às vezes ele tem dificuldade de saber o que é mais importante na sua leitura. E aí você vai parar e vai falar assim: opa, peraí que isso aqui é importante. Peraí que isso aqui vai transformar meu negócio. Isso aqui pode aumentar meu faturamento. Isso aqui pode transformar minha equipe. Peraí. E aí quando você parar e sinalizar para o seu corpo, para sua mente, você vai ler de novo aquela frase. Pessoas se conectam mais com pessoas do que com empresas. Aí sabe o que você faz depois? O segundo passo: fecha esse livro, você vai parar e vai pensar nisso e repetir. Você não vai ler de novo. Você vai ter que falar com as suas palavras para você. Você vai ver se você entendeu aquilo. De novo, criar significado. É aqui que você vai aprender de fato. Você vai fechar esse livro e quem é aluno meu do curso aí online, coloquem para mim. Se for aluno meu, sabe que eu falo isso. Fecha o livro. Fecha ele agora e repita para você. Você vai falar assim: peraí, então significa que pessoas se conectam mais com pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Então é mais fácil eu me interessar pela Luísa Trajano do que pela Magazine Luiza. Então se eu estiver vendo o Instagram de um e de outro, é mais fácil eu ter engajamento com a pessoa Luísa Trajano do que com a empresa Magazine Luiza. Vocês entendem? Então quando você consegue repetir para você a informação que você sinalizou para o seu cérebro que é valiosa, com as suas palavras, você de fato aprendeu. Aí sabe qual que é o próximo passo? Comemorar. E eu fazia muito isso na época da minha faculdade, sem nem saber que isso era técnica. Tempos mais tarde é que eu fui estudar, e hoje eu tenho até um curso sobre isso, né, gente? Mas eu fazia isso intuitivamente. Comemore. Quando você conseguir repetir para você, que você entendeu, você fala: que bacana, cara, sexta-feira eu vou encontrar a galera do trabalho, eu vou propor essa pauta no café. Eu vou chegar pra galera e falar: gente, vocês estão ligados que a gente se conecta mais com pessoas do que com empresas? Cara, quando você souber que você entendeu isso de fato, você vai comemorar. Você vai falar: yes, vou detonar no café. Cara, a galera vai pirar nesse assunto. Comemora. Esse gesto, tá, de comemoração de que você conseguiu aprender uma informação, seja para prova, seja para reunião, para um pitch de venda, você está mostrando para o seu cérebro, liberando dopamina, tá, que aumenta o seu sistema de recompensa. Aqui, ó, cérebro, tô falando de cérebro, tá? Cara, se você pegar essa minha live hoje e deixar essa história de eu estar sendo muito autêntica aqui de lado, sem julgamento de valor, você não precisa me criticar, você só pega o que é bom para você. Pega o que é bom pra você da live e vai, entende? É isso, eu tô dando pra vocês da maneira mais transparente o que eu faço, e tempos depois eu fui estudar muito métodos, e é isso. Você vai comemorar, porque aí você mostra pro seu cérebro e você cria um sistema de recompensa, de motivação, e você vai querer cada vez mais se destacar fazendo e aprendendo, e você vai ser uma pessoa de mais valor, tá?
Por fim, se puder, ensine para alguém o que você acabou de aprender e também anote, tome notas, tá? Pega um papel ou então use aplicativos, escreva aquilo que você conseguiu pegar e aprender com as suas palavras. Não vai transcrever o texto do autor, não é isso. São com as suas palavras, faça mapa mental e destaque de cor diferente as informações que são diferentes, tá? Isso vai ajudar muito também e, se possível, fazer exercício, né? Então, se for para uma prova importante, para um concurso público ou para um teste na sua vida, faça exercícios, busque provas, exercício. Hoje nós estamos muito na era do gamification, né? Que é o exercício através dos jogos. Isso ajuda também muito o processo de aprendizagem, tá? Turma, é isso, tá, que eu queria trazer hoje para vocês. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Agora eu vou falar diretamente para os pais que estão aqui nessa live. Se vocês têm filhos, existem evidências científicas de que crianças que convivem mais com os pais, que se sentem mais seguros, amados e estimulados, são crianças que mais tarde, na vida adulta, são pessoas que têm um QI mais elevado e que têm maior chance de ser mais criativos e se destacar mais, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Então, é uma live que eu considero importantíssima e que é necessária para todos nós, independente de qual cargo você tem na sua empresa, na sua vida. Nós precisamos melhorar enquanto aprendizes. E é só sendo aprendizes melhores que os nossos filhos também serão. Para finalizar, outro dia eu vi o Murilo Gun falando o seguinte, né? Que a esposa dele estava preocupada porque ela queria muito que as filhas fossem pessoas boas, pessoas de coração bom, de valores, virtudes, né? Educadas e criativas. E como que ela faria? Como é que para garantir isso das filhas dela? E alguém fez uma resposta para ela fantástica. Não há garantia. Não tem curso ou escola no mundo que vai garantir que seus filhos vão ser tudo isso que você quer ser. O que chega mais próximo disso é você ser. Porque aí você sendo dentro de casa, enquanto pai e mãe, você transborda a virtude, você transborda essa capacidade intelectual, de aprendizagem. Seu filho está sempre te vendo com o livro na mão. E aí sim, ele tem mais chance de aprender, tá? Tudo a ver com a nossa live hoje. Ó, muito obrigada pelos comentários, tá? Obrigada pela companhia. Sara, obrigada. Que honra, que bom que você está aqui então no Instagram. Seja bem-vinda. Tá? E é isso, toda quinta-feira é um assunto que considero pertinente. Estarei aqui para um assunto breve, impactante e simples, tá bom? Beijo para vocês, pensem com bastante carinho em tudo que eu falei.